rapidinho. Senhor, obrigado por esse momento especial da gente poder compartilhar, Pai, a presença, a vida de tantos irmãos e irmãs que desenvolvem trabalhos tão variados em tantos lugares. Isso é um privilégio, isso é um estímulo que a gente acredita mesmo que é do Teu Espírito Santo para a vida de cada um de nós. Te pedimos que o Senhor conduza agora esse momento, Pai, com uma unção especial, esse Teu filho, o pastor Capelete, com essa palavra a compartilhar conosco aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom, graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite para todos e todas. Para mim é sempre um privilégio e uma inspiração estar de volta na Betânia. Sempre que posso, eu gosto de estar aqui, porque eu sempre digo para minha família, tanto a pequena família como a grande família da minha casa, eu digo que se tivesse uma Betânia em Santo André, eu participaria de lá. Né? Então, porque aqui foi os meus primeiros passos como missionário, e eu estava falando para a menina lá se ela já tinha nascido em 94, porque eu acho que a partir de 94 eu comecei minha caminhada missionária, e foi a partir daqui, né? Então eu sempre gosto de lembrar, e para mim é um privilégio muito grande estar nesse lugar, mesmo que fosse para ouvir, mas ao mesmo tempo eu tenho um grande temor, porque falar da Bíblia perto de grandes homens e mulheres que aqui estão, para mim é muito difícil, porque eu acho que todo o trabalho é muito relevante, muito cheio de Deus, né? As pessoas que estão aqui sendo investidas de alguma forma com inspiração e até mesmo financeiramente, é sempre importante ver. E eu admiro muito alguns homens e mulheres que estão presentes. Então, para mim é muito difícil também falar. Então, mas eu queria falar, né, algo sobre a Bíblia para vocês. Obrigado. E está lá em Marcos, capítulo 10, nós vamos ler um texto muito conhecido, porém eu acho que nós podemos tirar algumas verdades daqui. Então, a Silvia manda um abraço para todos, né, que ela não pôde estar, porque nós estamos preparando uma festa de aniversário de 10 anos da nossa missão. E todos aqui, a maioria sabe que nós começamos essa missão catando papel, vidro, lata e papelão na rua. E essa igreja foi a única igreja que ficou junto com a gente dos mantenedores que eu tinha antigamente, quando eu trabalhava numa outra organização chamada SENA, Comunidade Evangélica Nova Aurora, que foi iniciada por um pastor querido também, nosso, que é o Nivaldo Nassif. Depois que a missão tinha quase 5 milhões de patrimônio ou mais, eu pedi a conta, e a única igreja que ficou do nosso lado foi a Betânia. As outras não quiseram continuar com a gente. Então, porque o nosso sustento foi muito lá embaixo, e nós morávamos com 29 pessoas, nós tivemos que sair para catar papelão, vidro, lata e papel na rua. Competir com o nosso alvo de ministério, que é o pessoal da rua, que cata papelão, vidro e lata na rua. E foi muito interessante o começo. Então, agora, nós já estamos fazendo 10 anos. Antes era só eu e minha esposa.
Depois de alguns anos, foram eu, minha esposa, minha filha mais velha, que é a Fernanda, e o Rovani, e hoje nós estamos já com 16 missionários de tempo integral. Só que a gente não está só em Santo André. Hoje nós temos uma base em Campinas, que nós estamos construindo uma carreta da saúde com 4 consultórios, e que nós vamos sair nas cidades pobres atendendo as pessoas com clínico geral, dentista, psicólogos, advogados. Então nós estamos montando 4 escritorinhos, que está quase pronta a carreta, para a gente poder levar para esse país que ainda tem lugares que não tem saúde. Então nós queremos levar. Então essa é a base nossa de Campinas. Nós temos a nossa base em Santo André, agora nós temos uma base em Itaquaquecetuba, e nós temos uma base em Londrina, que também tem um grupo de missionários morando lá. Então nós começamos catando, comprando arroz e guardando um pouco de dinheiro para a gente poder pagar o aluguel, e hoje nós investimos quase R$1,5 milhão ano, né, na vida das pessoas. Então a gente está muito feliz do que Deus está fazendo, e eu sei que é a oração de vocês, e eu sei que é o investimento de vocês. Tanto é que no nosso site tem uma prestação de conta, que é a transparência financeira. Se você puder entrar lá e ver, né, você vai ver que nós estamos tentando mostrar aonde entra o dinheiro e para onde vai essa oferta que você nos dá. E nós somos gratos por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E eu estou muito grato de ter você do nosso lado. E eu sei que com essa igreja a gente pode contar, né? Então eu estou feliz por causa disso. Estou feliz também porque o ano passado, em outubro do ano passado, eu quase fui para o céu, né? Jesus não me chamou, mas eu quis ir. E aí eu cheguei lá na sala e fiquei esperando. Aí o anjo chegou e falou: cara, ainda não é seu tempo, pode descer. Eu fiquei muito chateado, né? E aí eu tive que voltar. Mas aí teve muita gente que me escreveu falando: mãe, você me deu um susto, você deu um susto em todo mundo. Então eu falei: menos eu assustei, porque eu desmaiei numa igreja aqui no Rio de Janeiro, e me levaram correndo para o hospital, e eu só acordei quase segunda-feira à tarde. E aí falaram que eu quase morri, eu quase acreditei também que eu quase morri, né? Mas o único cara que não assustou fui eu, porque quando você desmaia, acaba, né? Eu até falei para minha mulher, quando ela chegou na segunda-feira à noite para me visitar, eu falei: puxa, se morrer assim, eu queria morrer mais vezes. Porque eu não senti nada. Mas eu quero agradecer as orações, né? A minha mulher falou que o pessoal da minha casa ficava falando assim: não, tem muita gente orando, puxando o macarrão para baixo, né? Aí eu falei: puxa vida, podia soltar a corda, né? Mas aí a minha mulher falou que se eu morresse ela me matava, então eu resolvi voltar. Mas ainda estou em fase de restauração e também fazendo muitos exames e visitando o médico 2 vezes no mês, para poder resolver o problema dessa menina chamada bactéria que quase acabou comigo. Então, vamos ler a Bíblia, que eu acho que é importante, e mais importante do que falar da minha saúde, porque eu acho que só por eu estar vivo já está bom demais. Então, Marcos 10, verso 39 em diante, diz assim: e eles lhes disseram: podemos, Jesus, porém, e eles disseram: podemos, Jesus. Jesus, porém, lhes disse, é mais em cima, 35, desculpa. Diz assim: e aproximaram-se dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queríamos que nos fizesse o que pedimos. Ele lhes disse: que quereis que vos faça? E ele lhes disseram: conceda-nos que na tua glória
nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhes dissemos: podemos. Jesus, porém, lhes disse: vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os julgam ser príncipes das gentes, que delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Amém. Até aí. É isso aí. Nós podemos ter mais um minuto de oração, né? Senhor Jesus, eu queria que você pudesse orar de olho aberto. Será que você consegue orar de olho aberto? É legal orar de olho aberto. Eu sei que todo reformado quer fechar o olho, baixar a cabeça, mas seria legal se a gente orasse de olho aberto, porque Jesus, ele disse que a gente tem que orar e vigiar. Eu nunca vi alguém vigiar de olho fechado, né? Então, acho que seria legal a gente orar de olho aberto, né? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Te louvamos, Senhor, pelo momento que o Senhor nos dá com a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, de forma especial, quebrando toda a barreira de comunicação que existe entre nós. E que Teu Espírito Santo possa falar em cada coração aqui. E que nós possamos, Senhor, ser agraciados com aquilo que o Senhor quer nos dar hoje. E que o Senhor nos chame, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos desafie a continuar vivendo uma vida missional ao ponto de servir o mundo com a Tua pessoa. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Joia. Essa história é uma história interessante, porque Mateus ele vai chamar uma mulher flamenguista para essa história, que tinha 2 filhos, um chamado Tiago e outro João. E ela que pede para Jesus, né? Porque o flamenguista em si ele não entende muita coisa. Então ela foi lá pedir para Jesus que um ficasse à direita, o outro à esquerda. E aí Jesus falou para ela: mulher, você não sabe o que vai acontecer, né? E Marcos vai dizer que João e Tiago também não sabiam o que vai acontecer. Então João e Tiago também, eu acho que eles eram flamenguistas, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Então aí Jesus fala: bom, mas vocês vão beber do meu cálice, né? E vão ser batizados. Então ele estava falando da forma que os 2 iriam morrer também. E aí os 10 discípulos, né, também ficaram muito bravos com eles. Então isso significa que os outros 10 que escutaram a conversa também eram flamenguistas. Porque eles também queriam estar, um à direita e o outro à esquerda, porque era uma competição para poder estar. E aí Jesus vai dizer: olha, no mundo vocês têm autoridade, abaixo deles, os governantes, mas entre vocês não será desse jeito. Então o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer de uma hierarquia piramidal, como o mundo do Império Romano exercia a sua função. E é claro que os discípulos estão envolvidos dentro de uma cultura imperial, que é, de verdade, uma hierarquia piramidal. E eles achavam que o reino de Deus, ou o reino de Jesus, seria da mesma forma. Jesus lógico que é o Senhor, é o Rei, e ele achava que ia ter que ter os governantes para poder administrar o reino de Deus. Então eles estavam pensando de uma forma cultural para o reino de Deus acontecer. E aí Jesus ele diz: não, cara, aqui é diferente. Se você quer ser o primeiro, você vai ser o último. E se você quer ser servido, você vai ter que servir todo mundo. E aí ele termina com a frase que para mim
é a missão da comunidade chamada Aqueles que Seguem Jesus. Eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. Eu vim dar a vida em resgate de muitos. Então, Jesus ele coloca a sua missão nesse texto, onde os homens e os discípulos estavam discutindo sobre a autoridade. Quem iria mandar mais no reino de Deus? Porque é a posição piramidal. Quanto mais próximo do líder, menos tarefa eu tenho que fazer e mais eu posso mandar. Então essa é uma condição sine qua non do Império Romano. E nós, olhando para esse texto, me veio esse texto à mente há 2 semanas atrás, porque eu tenho um rapaz que sempre me visita, alguns já conhecem ele chama Anderson. E o Anderson é meu amigo já há quase 30 anos. E esse Anderson, ele é um rapaz que vive na Cracolândia. E ele já está usando crack quase 30 anos. Então, às vezes, ele vem me visitar. E é incrível, porque ele não consegue dormir na cama, no quarto. Ele tem que dormir na porta da sala, e com a porta aberta. Então ele sempre põe o colchão na porta e dorme com a cabeça na porta, para a porta da rua, da minha casa. E aí eu falo para ele: Anderson, vai dormir, mano, na cama. Não, pastor, eu tenho que dormir aqui, porque aqui eu escuto o barulho dos carros, eu sinto o vento da noite. Eu falei: então dorme aí que eu vou dormir, E aí a minha mulher sempre pergunta, mas você não vai fechar a porta? Eu falei: não, tem um cara lá que não vai dormir direito, deixa o cara dormir lá, Então o Anderson é um menino que dá muito trabalho para a gente. E as 2 semanas atrás eu estava comendo, ele apareceu, eu comecei dizendo para ele que eu estava já desanimando dele, porque já fazem 25 anos que eu tento trazê-lo para Jesus e ele não quer nada com Jesus, só usa droga, gasta dinheiro, essas coisas todas. E eu falei para ele assim, conversando, comendo na nossa mesa, eu falei: Anderson, eu estou cansando de você já, mano, eu não aguento mais, você não tem mais jeito, eu não posso mais achar que você vai mudar, cara, já tem tanto tempo que eu estou falando com você, vem para Jesus, vamos andar direito, e você não anda, cara, você quer viver da sua vida, você acha que você tem todo o vigor do mundo, desde quando você tem 25 anos, quando eu te conheci, hoje ele já tem 50 anos, E eu falei para ele: cara, eu estou quase abrindo mão da sua vida. E aí eu comendo, ele saiu e foi para o hospital, porque ele está com um problema, eu acho que com tuberculose, porque ele está escarrando sangue e também tem aquela coisa meia verde que solta, Então depois vai ter um caldo verde lá, você pode experimentar aqui fora, Então você lembra do exemplo que eu estou dando. Mas quando ele saiu e foi para o hospital, porque os missionários foram levar para o hospital, me veio algo que é fora de mim. Então muitas vezes a gente não sabe discernir a voz de Deus, mas naquela hora eu achei que de verdade era Deus que estava falando comigo. Aí ele falou assim: como que você está dizendo que você não vai abrir, você vai abrir mão dele? Como você está cansado de tentar oportunizar uma vida melhor para esse cara? Quem deu a vida por ele? Eu cansei de você? Eu não vou investir mais em você por todos os erros que você comete ou por todas as coisas que você comete? E aí eu comecei a ficar sentado no sofá da casa onde os meninos moram, e eu comecei a escorregar no sofá, porque parecia que uma pessoa estava olhando para mim assim, bem de frente para mim e me confrontando com a minha ação e as minhas palavras para aquele homem. E aí eu falei: meu Deus, Jesus, me perdoa, eu não vou cansar dele, eu quero experimentar. E aí me veio essa ideia da missão de Jesus, que ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio dar a vida em resgate de muitos. E quando eu penso nessa ideia de resgatar a muitos, eu não estou pensando numa grande multidão, mas eu estou pensando em resgatar completamente, ao ponto de vê-lo andando com Jesus e sendo discípulo de Jesus. E quando Jesus diz que ele vai dar a vida, e ele não dá a vida por pessoas que prestam,
né? E se você for ver, Deus amou o mundo quando nós éramos inimigos dele, como diz Romanos. Então, Jesus ele veio para aqueles que eram contra ele, Jesus veio para aqueles que eram desumanos, Jesus veio para aqueles que não tinham sensibilidade alguma em relação aos outros. Jesus ele se encarna e vem na terra, abre mão de todo o seu poder para poder simplesmente servir o humano, mesmo que os homens não o amem, ele iria amar. E isso eu falei, meu Deus do céu, essa é a missão de Jesus. Eu não posso abrir mão, porque eu quero seguir Jesus e eu quero ser discípulo de Cristo. E aí eu fiquei pensando em todas as condições que o mundo está andando em relação simplesmente ao encontro que eu tive com o Anderson almoçando. Isso tudo me veio na cabeça há 2 semanas atrás, porque eu fiquei pensando como que o mundo está se desenvolvendo. A tecnologia é algo maravilhoso, a tecnologia é algo abençoadora, tanto para a igreja como para todo ou qualquer instrumentalização ou industrialização, ou até mesmo as relações. Mas me veio uma ideia, e eu não quero aqui ser profeta do caos, mas eu quero dizer sobre uma leitura talvez pobre dos meus pensamentos e daquilo que eu vi na tecnologia e também que o mundo está sendo levado. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que o mundo está sendo treinado para não se relacionar mais. Ou seja, nós vamos ter relacionamentos transhumanos, ou seja, eu vou trazer as pessoas que distantes estão para próximos de mim, e eu vou me distanciar daquelas pessoas que estão próximas de mim. É a rede social que acontece e que faz isso com a gente. Nós trazemos pessoas de longe para próximo do nosso relacionamento e levamos pessoas que estão próximas de nós para longe do nosso relacionamento. A rede social faz isso com a gente. É bom, é excelente, sim, mas tem os seus problemas. Então, o homem está sendo treinado para as relações se tornarem obsoletas. E isso está acontecendo de uma maneira tão sorrateira e tão devagar, que nós estamos sendo envolvidos nessas relações que vão terminar. Elas vão ser cada vez mais obsoletas. Quanto mais longe, melhor para mim. Outra coisa que eu fiquei pensando é que as pregações que nós temos no nosso mundo hoje, nós podemos trabalhar com delivery, né? Preacher delivery, pregações que eu posso escolher na internet. Hoje eu vou ouvir que Deus me ama, então eu escolho um pastor e escolho um tema que Deus me ama, e eu vou ouvir, eu não preciso sair da minha casa, eu vou me servir dessa pregação e não preciso ter relações com ninguém. E aí eu fiquei pensando também que eu posso ouvir uma pregação sobre missões, porque hoje eu estou a fim de ouvir que Deus quer me dizer sobre missões. Então eu escolho uma pregação de missões e escolho um pregador que talvez fale mais comigo. Então essas pregações se tornam de verdade um balcão de escolha para que os membros da igreja possam se alimentar. E aí nós perdemos as relações da congregação e de estar junto. Uma outra coisa, conversando com um amigo e visitando um congresso sobre revolução industrial, a 4ª revolução industrial, que é proposta, juntamente com a proposta da ONU para 2030, a proposta da tecnologia é acabar com a mão de obra produtiva até 2030. Olha que loucura, né? Então a ONU propondo 17 opções para que a gente pudesse trabalhar, e a tecnologia querendo acabar com todas essas relações. Então a indústria está desligada da vida cristã, a indústria está desligada das organizações das Nações Unidas, a tecnologia que nós dizemos de usar, ela também está sendo usada contra a nossa vida, porque até 2030 não vai ter mais centros de mão de obra produtiva, ou seja, a maior parte das pessoas que trabalham na cidade hoje trabalham em produção. A maior parte, a massa populacional brasileira, ou aquela que é produtiva, trabalha na produção para montar automóveis, montar coisas e tudo mais. E aí
eu fazendo uma pesquisa muito clara, hoje nós somos 2 bilhões e 500 milhões de pessoas que passam fome no mundo, nas cidades, porque nós somos 90% da população mundial hoje estão na cidade. Por quê? Porque a industrialização fez com que o povo que viesse do rural para os centros urbanos e morasse nas periferias, na marginalidade da cidade. Então, o que acontece com essa tecnologia hoje? A proposta é terminar com a massa populacional. E o que vai acontecer com essa produção? Não vai ter. E o que vai acontecer com essa população em 2030? Aproximadamente nós vamos ser 10 bilhões de pessoas no mundo. Hoje, nós estamos num crescente número de população que está passando fome. Hoje são 2 bilhões e 500 milhões, mas em 2010 será quase 6 bilhões de pessoas passando fome. E a ONU tem uma posição de terminar com a fome em 2030. Mas isso não vai acontecer, porque a massa populacional vai aumentar. E é uma das coisas que nós temos que nos preocupar, porque nós somos igreja. E igreja, ela vive de relações. E também a tecnologia está querendo dizer da seguinte forma, que até o homem está se tornando obsoleto. Então, as relações humanas vão se tornar obsoletas, o homem vai se tornar obsoleto, o casamento vai se tornar obsoleto, a reunião em família vai se tornar obsoleta, como já é obsoleta, porque mais ninguém senta na mesa para almoçar, todo mundo no seu quarto, ligada na internet, trazendo pessoas de longe para perto. E essa é a condição que nós estamos vivendo hoje, e o mundo está sendo treinado para acabar com as relações. O que será da igreja? Se a igreja não voltar a olhar para o mundo como um mundo perdido que precisa de pessoas que vão servir, como que nós, igreja, podemos resistir? Isso não tem condições de parar mais, só tem condições de ser acelerado mais. Então, o que nós temos que fazer para poder não conter, porém usar a tecnologia para que isso tudo possa acontecer? A única forma que eu vi dentro da Bíblia e que nós estamos perdendo o caminho é do serviço, é de fazer discípulo, é de ser discípulo de Jesus. E é uma das coisas que nós temos que assumir como igreja, que nós temos que fazer discípulos de Cristo. Nós temos 13 anos, eu não quero ser o profeta do caos, mas uma das coisas é certa, o que o jovem de 20 anos, quando ele terminar a sua profissão, ele vai ser com 33 anos. Fala para mim. E aí eu fiquei pensando nas profissões que o mundo vai necessitar. Algumas profissões vão acabar, caixa de banco acabou, né? Hoje é só pela internet e tem já bancos investindo que você possa usar a internet. É lógico, muito mais fácil, não precisa de fila, está tudo em ordem, nossa vida é muito acelerada e a gente não fica pensando nisso. Outras coisas que não vão ter mais, são meios de produção. Vai ter o meio de produção, mas não vai ter mão de obra para essa produção. O homem é obsoleto. Quem estiver fazendo tecnologia da informatização está no topo, vai ganhar muito dinheiro. Mas o que você vai fazer com tanto dinheiro? Porque você não vai poder comprar todas as coisas. A massa não vai produzir, não vai ter dinheiro para ganhar. Então, as empresas vão ter que produzir menos do que elas produzem. E isso vai gerar aumento de violência, porque nós vamos ter mais pessoas passando fome e mais dificuldade, e com isso as pessoas vão se tornar mais violentas, porque vão querer adquirir mesmo não tendo. Então, todo esse desdobramento da tecnologia só vai aumentar a violência. E aonde a igreja está, a violência tem que cair, não tem que aumentar. Porque esse é o papel cristão, esse é o papel da missão na cidade, diminuir todos os índices, diminuir o índice de fome, diminuir o índice de pessoas que passam sede, diminuir o índice de nudez, diminuir o índice de falta de habitação, porque essa é a proposta de Jesus como missão dele. E é uma das coisas que nós não estamos nos apercebendo, que isso está sendo promovido e está sendo cada vez mais sendo colocado como objetivo marcado para 2030. Tanto a ONU como qualquer outra tecnologia ou como qualquer outra organização, elas estão marcando o ano de 2030 como um ano de revolução tecnológica ao ponto de fazer com que tudo funcione através de um botão.
E é uma das coisas que nós temos que nos preocupar, porque se você tem filhos, você vai orientar seus filhos para onde? Nós vamos ter médicos, claro, então precisamos investir em psiquiatras, psicólogos, técnicos em informatização e outras profissões que vão trabalhar com o problema de estresse e de absoluta ineficiência humana, porque isso vai trazer uma depressão ao ponto de nós fugirmos para dois lados. Tanto é que o Brasil já é o segundo em um dos lados. O segundo país que mais jovens se suicidam no mundo é o Brasil hoje. Então, esse índice de suicídio nas cidades do mundo vai aumentar, porque o jovem vai se achar ineficiente, obsoleto, não tem para onde ir, então eu vou me suicidar. Isso é uma forma de busca, de fugir do problema. Outra forma de fugir do problema é prazer por prazer. Então, é o hedonismo, é isso que está acontecendo hoje, mas vai ser mais alto o índice de prazer por prazer, porque eu vou querer ter prazer sexual com pessoas que não me atrapalhem na minha relação, porque até 2030 as relações vão ser obsoletas. E aí eu disse para um amigo meu, há 2 semanas atrás, que eu acho que os homens e as mulheres vão começar a se relacionar com bonecos, porque boneco não tem problema nenhum, ele não fala, ele não reclama, né? Então pode fazer relação com bonecos. E na outra semana, um amigo meu, que eu conversei com ele a respeito disso, ele me mandou uma mensagem que o Japão já caiu o número de casamentos, porque os homens estão procurando mais as bonecas do que mulheres. E o que acontece com o Japão? Ele tem um grande índice de tecnologia, ou seja, ele já está vivendo o que nós vamos viver em 2030, acabar. Então, ou a pessoa se suicida ou ela vai para o prazer, ou um suicídio leve ou um suicídio imediato. O suicídio leve é a droga, vai se matando até chegar no final. Ou então, o prazer por prazer, que é o hedonismo, que vai chegar também a simplesmente correr atrás, porque ele não tem mais condições nenhuma de se relacionar. Então, a visão que eu tenho é uma visão de caos? É uma visão de caos. Mas a Bíblia vai me falar que João diz que o amor de muitos se esfriaria. E o que significa isso? Significa a falta de relação. E se não tem relação, o amor se esfria, e é isso que nós temos visto, pessoas sendo violentadas e casais, família passando e nem ligando para a propaganda, e a gente olha na televisão, a gente percebe isso, multidão passando, o homem sendo violentado, a mulher sendo roubada e tudo mais, e ninguém liga, porque o amor já está se esfriando, porque as relações já estão sendo preparadas para não ter, então nós não temos mais preocupação com o outro. Então, é essa condição que o mundo está vivendo para o futuro. Talvez eu possa estar profetizando aqui. Não quero ser o profeta dessa forma. Mas talvez eu esteja profetizando o futuro da nossa igreja, que é o fim. O fim da igreja. Porque se todo mundo pode usar de self-service e não precisa se relacionar, eu não preciso mais conviver, eu não preciso mais congregar, eu não preciso estar mais perto de ninguém. E é isso que nós estamos procurando hoje, cada vez mais fechado, privado. E isso começa a secularizar cada vez mais, a igreja já está no privado. Então o que nós vemos? Nós vemos um desvincular da sociedade com a igreja, cada vez maior. Então, o que Jesus propõe? Jesus propõe uma comunidade do reino, e é essa comunidade que Jesus quer para nós. Ele quer que nós tenhamos as relações unificadas, ou seja, que todos sejam iguais. Lembra o que eu li? Não, no mundo é assim, mas entre vocês não será desse jeito. O que significa? Todo mundo tem que servir. Todo mundo tem que dar lugar. Então todos nós somos iguais. Então a proposta de Jesus, a primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus ele quer destituir uma hierarquia do mundo e instituir uma hierarquia do mundo onde todos são iguais e só Jesus manda.
Então, na cidade, nós precisamos começar a desenvolver algo que chama discipulado, que nós esquecemos. A cidade só pode ser transformada onde tem discípulos de Jesus. Aonde não tiver discípulo de Jesus, a cidade não pode ser transformada. Aonde não tiver discípulo de Jesus, não vai ter pessoas para dividir um com a outra. Aonde não tiver discípulo de Jesus, não vai ter pessoas dando a vida pela outra. Então, por isso que nós precisamos começar agora. Nós precisamos começar agora um treinamento sobre discipulado, pessoa a pessoa. Cada um, não é só células, irmãos, que você replica o culto de domingo. É algo intensivo para que você possa entender o que é ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus sem negar nada é uma controvérsia. Por quê? Porque todo o discípulo de Jesus teve que deixar algo. E o que ele teve que deixar? Ele teve que deixar a sua segurança e a sua estabilidade. Porque se não deixar segurança e estabilidade, não pode ser discípulo de Jesus. E aí eu afeto, a classe média e a classe alta, com certeza. Porque a classe média e a classe alta trabalham em termos de segurança e estabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos e saber que para ser discípulo de Jesus tem um caminho. E o caminho não é a segurança mundana e não é a estabilidade que o mundo propõe. O que Jesus propõe é a dependência total dele. E é essa a comunidade que Jesus está propondo para os seus discípulos nesse texto. Todos vão ser igual, todos vão depender de mim. Não vai ter gente maior nem menor. Todos nós vamos ser iguais em Cristo Jesus. E é algo que a gente precisa entender. Jesus, quando ele chama Pedro, Pedro está pescando. E ele está pescando por quê? Porque ele foi reprovado entre os rabis. Ele não decorou o Torá, ele não aprendeu o Torá. Então ele não tinha capacidade. E Jesus o chamou para ser discípulo dele. E depois nós vamos ver Pedro voltando a pescar. Por quê? Porque o mestre já tinha ido embora, mas quando Jesus aparece, ele deixa a pesca de lado. Jesus também chama Simão, que é um funcionário público, publicano, que cobra impostos. E a cultura do Império Romano é, o cobrador de impostos saiu do seu lugar, perdeu o lugar, vai colocar outro. Então ele perde a sua estabilidade e a sua segurança. E começa a seguir Jesus. Por isso que ser discípulo sem negar nada é uma controvérsia. Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer da seguinte forma, que se você não quer sofrer como discípulo, você quer ser maior do que o seu Senhor. Ele diz num livro chamado Discipulado, que na verdade o título é o custo do discipulado. Se eu não quero sofrer, eu quero ser maior do que ele. E as propostas hoje que nós temos de uma comunidade cristã é: vem para a nossa igreja e para de sofrer. Está longe do Evangelho, porque o Evangelho é uma proposta totalmente diferente, é uma proposta de abrir mão, é uma proposta de deixar a segurança mundana, deixar a estabilidade mundana para poder depender totalmente dele e dos irmãos que estão ao redor. Então o que Jesus está propondo é um discipulado radical, aonde nós podemos viver dependendo de Jesus para o resto da nossa vida. É algo que nós precisamos admitir, que nós não estamos sendo discípulos da forma que Jesus gostaria que nós deveríamos de ser, porque se Dietrich Bonhoeffer está certo no que ele diz, então nós estamos longe do Evangelho. Porque Jesus mesmo, ele diz: bom, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo a não ser aquela instabilidade que eu tenho e a segurança que eu tenho? E me segue. Tome a sua cruz e me segue. Então eu acredito que tanto Jesus está pedindo para que a gente possa ver o objetivo nosso, que é dar a vida. E o final da vida cristã é dar a vida, é ir para a cruz, é fazer com que Jesus possa ser glorificado na nossa vida. E essa coisa, eu pensando no Anderson e sendo confrontado, acredito eu, pelo Espírito Santo, eu pude ver o quanto eu sou fraco em relação às minhas vontades, e o quanto eu desisto tão rápido da vida de pessoas, 25 anos, mas para Deus, desistir de pessoas
é algo que não está na agenda dele. E nós não podemos, de forma nenhuma, desistir de pessoas. Não importa quanto tempo você investiu, não importa quanto dinheiro você investiu, não importa quantos encontros você investiu, o que importa é o que nós vamos entregar para Deus no último dia. Eu não quero entregar uma multidão, mas eu quero entregar pelo menos um, falando: Jesus, esse cara foi teu discípulo, eu sei disso. Então, o que Jesus está propondo? Uma inversão da cultura que vai contra todas as formas de vida que nós estamos acostumados, proposto pela modernidade, que é segurança, que é estabilidade. Essa coisa nós precisamos repensar, né? Então, é algo que nós precisamos entender, que nós não precisamos ter tudo, mas precisamos ter o necessário para viver. É algo que a gente pode desfrutar de momentos que nós esquecemos. E quando eu passei por esse problema de sepse no hospital, quando eu voltei, eu fiquei pensando: quem eu sou? Para que eu estou aqui? Então eu tive que repensar minha vida e os meus objetivos. E nesse inteirinho eu acompanhei um pastor idoso, que é muito piedoso, que ele veio a falecer. É desconhecido, mas é piedoso. Eu disse para ele eu fiz uma pergunta para ele antes dele morrer: pastor, qual é o segredo de andar a vida toda no caminho de Jesus? Ele me abraçou e falou: eu tenho pouco tempo, mas eu vou te falar um segredo. Leia os evangelhos e pratique o que Jesus fez. Então, a partir desse momento que esse pastor amigo meu faleceu, eu falei: eu tenho que reler os evangelhos. E eu voltei a reler os evangelhos sem o óculos da minha cultura ou da minha imposição. E aí eu comecei a perceber que ser discípulo de Jesus é o objetivo maior que eu possa alcançar nessa terra. E para ser discípulo de Jesus, eu quero ser igual a Ele. Não posso ser diferente. Então, tudo que na Bíblia está escrito, nos evangelhos, eu quero fazer. Então, as interpretações, as coisas que li no livro, eu tenho que deixar meio de lado, para eu poder entender o que Jesus quer. E é claro que eu sou ganancioso pelos meus livros, né? As pessoas pedem meus livros, eu fico pensando se eu vou dar ou não, porque eu não quero dar nenhum livro que eu já li, porque eu quero ler de novo. E tem muita gente que fala: você vai me dar sua Bíblia? Eu falei: não vou te dar minha Bíblia é minha. Eu tenho um monte de coisa arriscada, eu não vou te dar. Porque eu quero voltar a ler os evangelhos, e essa é uma parte primordial da minha vida como cristão, ler e praticar, porque é isso que Jesus, Ele fez. Ele não veio para simplesmente falar, Ele veio para agir, Ele veio para praticar, Ele veio para fazer. Ele não veio para exercer a autoridade imposta, mas Ele veio para servir, para admitir a autoridade, ao ponto de falar: vocês têm que servir, se eu sirvo, vocês também têm que servir. É algo que nós temos que entender. E como nós vamos servir se nós terceirizamos todas as coisas? Como que nós vamos servir se nós queremos simplesmente só investir? Nós precisamos abrir mão de algum tempo da nossa vida, que nós gastamos muito mais tempo com a nossa própria vida do que com a vida dos outros. E Jesus não, Ele investiu na vida dos outros, e muitas vezes Ele se eximiu do tempo que Ele tinha para poder servir. E nós temos que olhar isso, porque é a vida de Jesus. Nós queremos mudar a cidade, nós queremos transformar o mundo, então só pode transformar o mundo quem for discípulo de Jesus, que com certeza vai questionar e vai também ser confrontador de uma política errada e de um mundo errado.
ele não vai poder abrir mão. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que o Evangelho tem uma exigência de vida. E nós muitas vezes abrimos mão da exigência que o Evangelho dá para poder ter pessoas ao nosso redor. Entre a exigência que o Evangelho tem e a multidão que pode estar do nosso lado, nós precisamos estar com as exigências que o Evangelho tem para a nossa vida. E uma delas é seguir a Cristo, tomar a sua cruz e negar a si mesmo. É essa a posição. Você não pode ter uma posição de destaque lá em cima na hierarquia piramidal, mas você tem que ter uma posição de destaque, de levar a cruz até o final da sua vida. E é uma das coisas que eu li num livro chamado Deus Crucificado, é de um homem muito sério da Alemanha. Ele diz que quando o cristianismo se enriqueceu, esqueceu a esperança e a cruz. Essa é a palavra do livro. Então nós nos enriquecemos ao ponto de esquecer a esperança e o sacrifício que precisamos ter em relação aos outros. É algo que nós não podemos deixar se queremos ser discípulos de Jesus. Nós temos que abrir mão de algumas coisas para poder servir os outros. Então é algo que a gente precisa pensar. E esse Anderson, ele me fez pensar que eu não posso desistir dele. É claro que Deus falou comigo, mas eu não posso desistir desse homem. E o pessoal da minha casa está cansado. Os missionários estão cansados. Toda vez que ele vem em casa, ele cai endemoniado. Toda vez eu oro por ele, pum, cai endemoniado. E aí abraça meu pé, aí enrola na minha perna. É aquela luta. Aí eu falo para ele, cara, você está endemoniado. Então, eu vou orar por você, você vai cair endemoniado, depois você vai voltar a usar droga. Sabe quantos demônios vai chegar a mais? Mais 7. Você já tem um, vai ficar com mais 7. Você deve estar com uns 40, porque toda vez que você vem aqui, eu oro, você cai. Deve ter já uma legião aí dentro de você. Não é possível? Mas Deus, Ele não vai desistir desse cara. E quem sou eu para desistir dele? Se o próprio Criador não desistiu dele. Então, as exigências do Evangelho não são as minhas. As exigências do Evangelho é: não desista das relações que um dia você começou. Essa é uma das exigências que nós precisamos ver. E quem está acima do topo não consegue enxergar quem está embaixo. Por isso que todos nós temos que ser igual. É uma proposta de Jesus. Essa é a condição. Agora, se o Evangelho nos coloca tudo debaixo, que nós somos pecadores, e é isso que a Bíblia diz, as Escrituras encerrou todo o mundo debaixo do pecado, isso significa que nós estamos na mesma classe. Se tem um avião que não tem classe, é o avião de Jesus, que não, todo mundo é classe econômica, bicho. Você nunca vai andar em primeira classe no avião de Jesus, porque todo mundo é igual, ou então todo mundo tem primeira classe, mas como eu disse que o pessoal vai sofrer, então você vai para a classe econômica, bicho, né? Porque o sofá da frente vai pegar na sua perna, no seu joelho, e você vai viver o resto da vida com o sofá no seu joelho. É algo que a gente precisa entender, porque se a Bíblia encerrou todos nós debaixo do pecado, então todos nós somos iguais, e a Bíblia também diz que todos nós somos iguais, homens, mulheres, escravos, cítara, judeu, grego, todos nós somos iguais. E aí eu também não entendo por que o homem lê esse texto e ele não consegue lavar o banheiro de casa. Eu não consigo entender que um homem que fala que ama a sua esposa e não faz comida para ela nenhum dia. Eu não consigo entender. Eu não quero separação aqui, mas eu não consigo entender. Como que esse cara pode falar que ama, mas não faz comida nenhuma? E também outra, tem um buraco enorme na privada e ele consegue urinar fora, né? E ele não senta porque ele é macho, né? Ele erra, mas não senta, né? É isso, eu sou macho, eu não posso sentar, porque senão, né? Pô, meu, você está errando, cara, você está afetando o trabalho, então lava o banheiro pelo menos, né? Enxuga uma louça, lava uma louça, faz comida para sua esposa,
Pelo menos 2 vezes por semana. Porque se todos são iguais, por que você não pode ir para a cozinha? É verdade. É algo que a gente tem que pensar. Nós somos discípulos de Jesus, então nós temos que amar. E a Bíblia diz que nós que damos a vida pela nossa esposa, mas o mundo inverteu isso, que a esposa dá a vida pelo marido. É isso, faz tudo pelo marido. Passa a roupa, limpa a casa, faz comida. E o marido lá assistindo o jogo do Flamengo. Não vai adiantar nada você assistir o jogo do Flamengo. Né? Entendeu? Minha mulher, ela estava no bazar outro dia, eu corri em casa, fiz uma sopa da hora para ela, acendi uma velinha. Cara, sentei e fiquei esperando minha esposa. Minhas filhas vieram e falaram, não, isso aqui é só meu e da sua mãe. Pode ir para o quarto. Apaguei a luz e fiquei esperando minha mulher. A hora que minha mulher chegou, bem, essa sopa é para você e para mim. Eu não tenho dinheiro para levar você num restaurante. Mas hoje aqui é o restaurante, uma musiquinha, um blues, né? Que eu gosto muito, ela também. Um blues, você pensou que era Ana Paula Vai Ladrão, né? Não é não, é um blues. Coloquei um blues, baixinho, e eu e ela comemos da sopa. E ela falou, puxa bem, eu estava querendo tomar uma sopa hoje. Eu falei, eu já sabia. E cara, quando você serve, começando pela sua esposa, você só tem a ganhar, cara. A noite foi maravilhosa. Fui dormir muito tarde depois. Essa coisa, muito bom. É muito bom. Quando funciona é bom. Na minha idade, quando funciona é bom. Então é algo que você precisa entender. Que você veio para servir. É a missão da igreja, é sua missão. E você só pode servir quando você se torna discípulo. Você não consegue servir se você não se tornar discípulo. O discípulo está no caminho. As pessoas estão à beira. As pessoas à beira do caminho vão pedir, mas o discípulo é a resposta. É a resposta para o mundo. Nós somos a resposta para o mundo que está em caos. E nós não podemos permitir que essas mudanças todas afetem as nossas relações com as pessoas que nós precisamos amar. E é algo que a gente precisa ter. Mas como você vai para a cruz, você precisa entender que o lugar da cruz é o lugar do perdão. O lugar da cruz é o lugar da reconciliação. E reconciliação é o ofendido perdoando o ofensor. Como que eu termino com a violência? Não é indo contra ela, mas é perdoando aqueles que nos violentaram. É dessa forma que nós terminamos. Mas a Bíblia nos diz que a reconciliação é algo que o ofendido procura o ofensor. Nós estamos acostumados a ouvir diferente. É o ofensor que tem que vir me procurar. Quantos já foram se aconselhar com pastores e presbíteros dizendo, não, mas ele me ofendeu, ele tem que vir me procurar, pedir perdão, senão Belém, Belém, nunca mais estou de bem. É isso que eu falo. Ele lá, pastor, e eu aqui, não quero nem saber dele. Mas quem está na cruz, o que tem que fazer? É o que Jesus fez. O que Jesus fez? Uma das frases mais maravilhosas que eu entendi no Evangelho. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O discípulo, ele sabe o que faz. Ele está na cruz. Então ele tem que perdoar o ofensor. Porque aquele que não está na cruz, não sabe o que faz. É isso. Então se o discípulo vai para a cruz, ele sabe o que tem que fazer. Reconciliar. E esse é um ministério da igreja. É uma missão da igreja para a cidade. Talvez as violências que nós ouvimos no Rio de Janeiro e também em Niterói, só é um grito de socorro para aquele que não sabe o que está fazendo. Porque crianças não sabem o que estão fazendo, que estão com armas,
tão adrenalizado pela arma que recebe, mas ao mesmo tempo não sabe o que fazer com ela. Então ele não sabe. Então ele tem que ser perdoado, porque ele já recebeu uma violência. E quem recebe violência quer replicar a sua violência, vingando-se daquele que violentou. Mas Jesus não. Jesus ele vem para inverter a ordem da reconciliação. Por quê? Porque Deus é dessa forma. Porque Ele nos amou mesmo quando nós não amávamos Ele. E lá em Efésios capítulo 2, Ele vai dizer da seguinte forma: que Deus quebrou o muro da inimizade entre judeus e gregos. Mas esse muro da inimizade não é entre judeus e gregos, mas é entre judeus e gregos com Deus. Então, a pessoa mais ofendida nas inimizades é Deus. Não sou eu, não é você, é Deus. Então Deus veio para quebrar o muro. E lá em Efésios, Paulo vai escrever que ele cravou na cruz a inimizade. Ou seja, ele está dizendo que todo cristão que é discípulo de Jesus entendeu que a inimizade está na cruz. Ou seja, então eu não tenho direito de fazer inimigos. Eles podem ser meus inimigos, mas eu não posso ser inimigos deles. Essa é a condição, porque Deus cravou a inimizade na cruz, e por Deus ter cravado na cruz a inimizade, Ele matou a inimizade. Quem está na cruz acabou com a inimizade. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o discípulo que entende o caminho, ele tem que entender que ele não tem o direito de fazer inimizades. E a Bíblia diz que formou um dos povos, e eles se tornaram uma grande família. É isso que a Bíblia diz. Então, qual é o meu papel na missão? É reconciliar as pessoas para que elas possam se tornar família comigo de Deus. É essa a condição de nós vivermos. Como discípulos de Jesus, nós não podemos aceitar o que vem vindo no mundo. Nós temos que rejeitar o que vai vindo no mundo para poder abrir mão das coisas, para que a gente possa continuar sendo discípulo de Jesus, servindo Ele ao ponto de não desistir das relações. Mas ao mesmo tempo, se pessoas quebrarem a relação, eu tenho que ir até ela e acertar a minha relação, porque é o meu papel me reconciliar quando eu estou ofendido com alguém. Então é meu papel acertar, porque Deus acertou com a humanidade, Ele sendo o próprio ofendido, e nós muitas vezes rejeitamos a reconciliação por qualquer coisinha, e Deus, Ele morreu para que a gente pudesse se reconciliar com Ele, e a Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Então todos aqueles que nos ofendem, nós precisamos perdoar. Essa é uma condição de vida cristã e de discipulado que nós precisamos ter e aprender. Porque se nós queremos ter de verdade relacionamentos profundos e acertados para uma transformação da sociedade e do mundo, nós não podemos nos ofender com qualquer coisa. Nós precisamos perdoar e permitir que eles se tornem amigos e que os inimigos se tornem amigos. Essa é a condição de vida. Jesus, ele não deixou de ser amigo de Judas de nenhuma forma, porque quando Judas o beijou, ele disse: é com um beijo, meu amigo, que você me trai. Ele pode ter sido inimigo de Jesus, mas Jesus nunca foi inimigo de Judas. Então nós precisamos entender qual é o nosso papel nessa cidade que precisa ser transformada e terminar com a violência. Colocar seguranças? Colocar mais polícia? Ou trabalhar pela paz em relação a dizer não para a violência? Martin Luther King, ele disse não para a violência e ele venceu os Estados Unidos todo por causa do racismo que tinha. Gandhi venceu pela paz o imperialismo inglês. E nós muitas vezes estamos lutando simplesmente para nos assegurar das coisas da nossa família e esquecemos que a sociedade é maior, que ela precisa se reconciliar com o mundo ou até mesmo com a cidade de Niterói. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que dizer não à violência sempre que ela vier. E fazer amizades cada vez maiores, para que toda a amizade se torne uma grande família de Deus. É algo que a gente precisa entender. E quando eu entendi isso, tem um homem, um advogado, que trabalhou comigo na outra organização, na outra missão.
E ele foi muito meu amigo. E quando eu disse para ele que eu ia embora, ele ficou muito bravo comigo. Ele ficou virado comigo. E começou a brigar e falar mal de mim para todas as igrejas que eram minhas mantenedoras. E elas deixaram de ser, porque elas nunca ouvem um outro lado, porque toda a história tem dois lados, né? E aí ele caiu numa grande doença, que ele precisava de um transplante de rim. Eu falei, esse cara não pode morrer, ele é meu amigo. Ele pode não ser meu amigo, mas eu sou dele. E falei para minha mulher, e aí, bem, o cara está morrendo, precisa de um transplante de rim. Aí ela falou assim, bom, e daí? Ele já me ferrou mesmo, então vamos orar por ele. Eu falei, não, nós temos 4 rins, a gente pode dar um, porque se nós somos um, nós temos 4. Vamos dar um para ele, mas quem vai dar? Sou eu vou dar. Eu falei, não, todo mundo tem que aceitar isso aí, porque se todo mundo aceitar, tudo bem, mas se ninguém aceitar, você não vai doar. Eu falei, então beleza, vamos sentar com a turma toda. Vou perguntar para eles. Aí perguntei para todo mundo aceitou, menos um ex-assassino que tem lá. Ele levantou, peraí, o cara te prejudicou, o cara fez isso, o cara fez aquilo, você quer dar um rim para ele? Não, tem que deixar morrer. Eu falei, não, mas vida cristã não é assim. Ele me ofendeu, mas eu, como ofendido, eu tenho que ir para ele, acertar, querer ser amigo. Eu também não entendo nada. Aí teve um outro rapaz que chegou, passou 10 dias na minha casa, roubou tudo que podia. Telefone, tablet, dinheiro, roubou o celular de um menino. Aí todo mundo veio no outro dia, o que nós vamos fazer com ele? Aí eu sentei na mesa, Sebastião, um cara que viveu mais de 30 anos na Cracolândia, que assassinou algumas pessoas, disse, o que você vai fazer com ele? Eu falei, o que nós devemos fazer como cristão? Matar ele. Eu falei, não, senhor, não pode. Então o que vai fazer? Se ele vier até em casa, e nós estivermos almoçando, ele vai almoçar com a gente. Se nós estivermos tomando café, ele vai tomar café com a gente. Se ele precisar de uma roupa, nós vamos dar. Se ele precisar tomar banho, nós vamos oferecer. Mas por que nós vamos fazer isso? Foi porque nós somos discípulos de Jesus. E se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se ele tiver fome, dá de comer. É isso? Se ele te der um tapa na sua face, você tem que dar outra. Se ele pedir para você andar 1 milha, você tem que andar 2. Porque isso é ser discípulo de Jesus. Falou, então não sou crente ainda. Falei, então, mas um dia eu quero que você seja discípulo de Jesus. Porque é isso que eu quero que você seja. E aí eu liguei para esse homem ficou muito bravo, falou palavrão que eu nem conhecia, aprendi uns 10 palavrões novos. E aí ele falou para mim, o que você quer? Eu falei, eu quero dar um rim para você. Aí, silêncio, total. Depois um choro. Depois de choro, ele falou, posso ir na sua casa? Pode. Primeira coisa que ele fez, quando ele chegou em casa, me deu um grande abraço. E choramos juntos. Essa reação em relação à não inimizade fez com que nós nos tornássemos grandes amigos de novo. Então Jesus quer que a gente se reconcilie com pessoas. Jesus quer que a gente aprenda que a gente tem que abrir mão. Talvez você não consiga abrir mão de tudo, de toda a sua segurança e de toda a sua estabilidade, mas talvez você possa abrir mão de outras coisas para ser discípulo de Jesus. Talvez você não consiga perdoar a todos, mas talvez você comece a perdoar alguns a partir de hoje. Porque qual é o nosso desejo se nós estamos aqui? Não é ser discípulo dele? E esse ser discípulo e discipular é a única possibilidade que nós temos de vencer as propostas que estão vindo à nossa sociedade. Você quer que as reuniões terminem? Você quer que as relações sejam jogadas pelo ralo? Você quer que só tenha relações distantes e não mais próximas? Será que é isso que nós, como igreja do Senhor Jesus, queremos? Para isso, nós precisamos descer as escadas da autoridade, para não desejar as coisas que não nos convêm, e nos igualar ao povo
ao ponto de nos tornarmos servos totais de todas as pessoas. O mundo vai olhar para nós, se tivermos atitudes de reconciliação, se tivermos atitudes de abrir mão de poder, se tivermos atitudes de servir, se tivermos atitudes de abrir mão de seguranças e de estabilidades, o mundo vai começar a olhar. Existe uma resistência em algum lugar dessa terra. E a resistência chama igreja. Porque a igreja, ela aprendeu que se ela não sofrer, ela vai ser maior do que o seu Senhor. E se ela se enriquecer, ela vai esquecer da esperança e da cruz. Então precisamos dar passos urgentes para abrir mão de tudo aquilo que desejamos, para simplesmente viver o que Deus quer, se reconciliando com o mundo, vencendo a violência que vem por aí. Eu e você, não tem outro. Deus chamou você. Talvez você se sinta incapaz ou impossibilitado de todas as posições que você tem e de todas as coisas que você tem. Talvez você pense, eu não posso, porque se eu fizer isso eu vou falir, eu vou fazer todas essas coisas. Quem segue Jesus vai abrir mão e vai viver uma vida mais simples, para simplesmente vivê-la perto dele. Deus quer isso. Tenho certeza absoluta que Deus quer isso de você. Missão é discipular pessoas sendo discípulo de Jesus. Verdadeiro. Verdadeiro. E o Evangelho existe exigências. E a exigência maior é você abrir mão do seu orgulho e se reconciliar com as pessoas que já quebrou as relações. Essa é uma das coisas que precisamos entender. A exigência de Jesus é que você se dobre aos pés dos inimigos e lave o pé deles, porque Jesus fez isso também. O que vamos querer para o futuro? As relações obsoletas ou as relações profundas? Eu e você temos que decidir e falar: Deus, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero não abrir mão mais das exigências por causa da quantidade de amigos ou pela quantidade de pessoas que andam comigo, mas eu quero ser discípulo do Senhor. Você quer fazer isso? A missão está aqui, você está aqui, o chamado foi feito, precisa de uma aceitação, para que esse encontro se torne transformador, porque Jesus não abusa e nem estupra ninguém na sua mentalidade e nas suas ideias. Ele é o amigo que vai te levar ao sofrimento da maior alegria, que é servir Jesus. Topa? Eu vou orar por você. Tu topa? Então fica de pé e eu vou orar por você. Só você que quer. Você que não quer não precisa. Ou você que já é também não precisa, né? Mas Jesus é o cara. E nós simplesmente somos iguais. A gente pode dividir o que tem. Eu posso dividir o que eu tenho. Você pode dividir mais o que você tem. E nós podemos fazer mais pelo mundo e pela sociedade, perdoando. Não saia daqui se você já viu alguém que você precisa reconciliar. Se reconcilie. Se você é o ofendido, vá lá, dê um abraço nele e fala: vou começar minha vida agora com você, quero ser seu amigo. Vale a pena. Jesus fez isso por nós. Nós podemos fazer isso pelos outros também.
Não perca a oportunidade de ser amigo, mesmo que os outros não gostem de você, mas você tem que gostar deles, tá bom? Senhor Jesus, te agradecemos por essa comunidade que é tão fiel ao Senhor. Te louvamos, Senhor, por essa comunidade que te serve de todo o coração. Te louvamos, Senhor, porque eles apoiam tantos ministérios e tantas organizações. E hoje, Senhor, nós queremos fazer mais por essa cidade e pelo mundo que falece. Mas nós queremos, Senhor, mesmo que o mundo venha tomar conta de tudo, nós queremos ser a resistência das relações profundas. E também, Senhor, não vamos abrir mão das aproximações de pessoas, mas queremos estar perto, queremos cooperar. E mesmo que muitas pessoas cheguem, nós não queremos encolher os braços, porque os nossos braços precisam estar estendidos para cooperar sempre com o necessitado e com as dificuldades desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis discípulos teus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu? Deus abençoe. Continue com seus olhos fechados. A gente estava falando aqui sobre entregar a vida para Cristo de uma maneira total, sabe, de viver totalmente para Ele. E essa música fala muito sobre isso, que nosso coração pertence a Ele, que nosso tudo pertence a Ele, nosso futuro, nossos projetos.